Vamos avançar, meus amigos. Agora, de alguns exemplos de intervenções urbanas que ocorreram em algumas áreas muito interessantes, em cidades muito interessantes. Áreas que podíamos dizer que, apesar dos seus próprios contornos, tiveram um sucesso e notoriedade internacional, tá bom? Então eu quero citar para vocês 3 casos aqui interessantes que usaram esses modelos ou esses conceitos que nós acabamos de ver e que de alguma forma alcançaram um certo sucesso. Então, como é que nós aplicamos aqueles conceitos que acabamos de ver? Renovação, requalificação, reabilitação, enfim. O primeiro exemplo que eu quero estudar com vocês, ele está localizado em Bogotá, na Colômbia, tá? Que tem principalmente, eu vou focar principalmente na questão do transporte urbano, o transporte público desta cidade. Bom, Bogotá, vocês depois vão aprofundar, vocês têm aqui na vossa matéria, no vosso livro, é uma cidade que ela tem características muito semelhantes às nossas cidades aqui do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, mas ela foi uma cidade muito violenta também, não tanto quanto Medellín, que foi a cidade do Pablo Escobar, mas foi uma cidade violenta, muito desigual e também segregada. E, além disso, tinha um sistema de transporte muito precário que não conectava, ou melhor, que limitava o acesso das pessoas que moravam nas favelas, não é? Que moravam nas comunidades distantes da cidade, com as próprias infraestruturas urbanas. E o que foi interessante é que houve embora o planejamento tenha sido de cima para baixo, mas houve uma participação muito grande da comunidade e houve a continuidade dos projetos que foram engendrados ali nesse projeto de requalificação ou de renovação urbana de Bogotá. Mas, além disso, os projetos que foram feitos em Bogotá não eram tão somente projetos urbanos, físicos. Eram projetos que estavam conectados com políticas públicas e políticas de Estado, não é? Que visavam o cidadão e principalmente as áreas as áreas periféricas da cidade. E o que eles fizeram foi trabalhar principalmente com o sistema de transporte. Claro, tem as suas análises e outras questões, mas eles implementaram um sistema de transporte que conectou a cidade, quase que a cidade inteira, ok? E nesse sistema, eles implementaram uma democracia de acessibilidade e mobilidade de modos a privilegiar o pedestre. Ou seja, além de eles instituírem um sistema que conectasse toda a cidade, tá? De modo que as pessoas que não tenham ou não tivessem carro pudessem circular da periferia para a cidade central, eles privilegiaram esses espaços, tá, de mobilidade para os pedestres. Então, os pedestres tinham diferentes possibilidades para se locomover de uma área a outra. Ou seja, a mobilidade é uma grande ferramenta para nós causarmos uma equidade social, econômica e também ambiental, certo? Porque eles conectaram esses espaços, as grandes avenidas, alamedas e esse sistema Transmilênio, que era praticamente um BRT, era um sistema de mobilidade, que era um sistema segregado, né? Todos nós sabemos como funciona o BRT. Então, tinha esse sistema BRT, que conectava as áreas mais precárias com a cidade legal, legal no sentido de legal mesmo, de lei, tá?
não legal de bacana, não. A cidade legal que eu chamo é a cidade que eles consideravam que era legal, e a cidade ilegal que era informal, tá bom? Então isso era um aspecto. E esse sistema não eram só ônibus em si, eram alamedas, né, vias de transporte segregado e ciclovias, e conectavam aqui com o espaço, espaços públicos, ok? Então, isso que era o interessante desse modelo aqui, tá bom? A outra coisa que aconteceu, né, dá para ver aqui que você tem ciclovia, tem as calçadas e também os automóveis e áreas para caminhar. E isso foi muito interessante porque a cidade começa, então, a ser uma cidade só, a proporcionar essa mobilidade de emprego, de melhorias, de acessibilidade, de educação. Todos esses outros fatores acompanharam o planejamento da cidade. Não eram só construções de vias em si, mas eram várias políticas públicas que estavam juntas. Então, Bogotá é um exemplo interessantíssimo para a gente poder estudar. Okay? A outra cidade é Medellín. Medellín é uma cidade que ganhou ali vários prêmios em 2014 para cá. Tem sido uma grande referência de cidade na América Latina. Também fica na Colômbia, e foi uma das cidades mais violentas do mundo, tirando as áreas de guerra. Então, Medellín, ela se destaca principalmente por quê? Porque Medellín é uma cidade que é feita de muitos morros. Então, além essas áreas periféricas informais ficarem nos morros, e por isso, por esse fator, elas já estão segregadas, porque não tinham pelo menos um sistema de transporte que as conectava. Tinha a questão do crime também, não é? Então, várias políticas foram institucionalizadas como políticas de Estado, e não como apenas negociatas políticas, mas como políticas de Estado para poderem transformar a cidade. Então, houve questões da luta contra a corrupção, houve programas de financiamento habitacional, enfim. Mas eles construíram slogans muito fortes, como, por exemplo, uma cidade bem educada. O que isso dizia? O que esse slogan dizia? Que eles queriam ser uma cidade, né, sem essa segregação, mas que fosse muito bem educada. Então, a partir desse princípio, eles levaram aquelas infraestruturas que proporcionam ou que impulsionam o desenvolvimento cultural da população, como, por exemplo, escolas, bibliotecas, cinemas e várias outras instituições foram levadas ou foram construídas nas áreas periféricas, nas áreas informais. Mas não foram simplesmente construções de bibliotecas, de escolas, de infraestruturas. Foram construções das melhores infraestruturas. Então, eles levaram uma grande qualidade, ou as melhores infraestruturas foram colocadas naquilo que é chamado de favelas. E, obviamente, isso foi revolucionário, porque as pessoas passaram, então, a precisar frequentar esses lugares que eram de grande qualidade, como as bibliotecas, os cinemas e várias outras instituições, e isso causava por si só a conexão. E a outra coisa é o sistema de transporte. O sistema de transporte de Medellín, ele está baseado para conexão da cidade, a cidade formal e a cidade informal, está baseado em teleféricos, não é? São os bondes teleféricos que transportam as pessoas. Isso foi muito inovador, porque o terreno em si não ajudava muito para conectar as duas cidades, a formal e a informal. Então, foram soluções muito inovadoras que foram encontradas ali nessa abordagem de requalificação, de renovação urbana, sempre visando o social, ou seja, a cidade sempre sendo feita para as pessoas, mas que pessoas?
todas as pessoas. E este é o objetivo do urbanismo democrático, equitativo, do urbanismo que se quer moderno e que se quer contemporâneo. Ok? São dois exemplos muito interessantes que estão aqui bem perto de nós, que também têm as suas falhas e questões, mas que não deixam de ser grandes exemplos para nós. Então, seja requalificação urbana, seja renovação urbana, seja qualquer tipo de abordagem, ela precisa estar voltada para as pessoas. Mas temos um terceiro caso, que eu já tinha falado na sala de aula, já mostrei para vocês, que é o caso do I-Line em Nova York, nos Estados Unidos. Okay? O I-Line, que é uma como chama, linha férrea, né, onde passava o trem, foi desativada durante muito tempo e ela estava ali como um elefante branco, como uma infraestrutura feia, horrível, no meio de um bairro e uma cidade, uma metrópole mundial, certo? Com grande potencial. Eles queriam desativar e demolir essa infraestrutura aqui. Só que aqui no I-Line tem uma coisa importante, que é a importância da organização comunitária. Aquilo que eu sempre falo em sala. As mudanças acontecem quando a comunidade se une, passa a compreender, a ler a cidade e a se envolver nos problemas da cidade. Aqui no I-Line foi um conjunto de moradores dessa região que propuseram a não demolição e a transformação dessa linha férrea em um parque elevado turístico, e ela está entre os edifícios, né? Eu mesmo andei por ali e é assim, é uma área altamente admirável, porque ela passou a ser e a dar um novo sentido, a dar uma nova função, novo uso a toda essa região, ou seja, ela valorizou altamente essa região, este bairro. Ali, claro, novamente vem aquela questão, obviamente, como chama, esqueci sempre esse nome, da gentrificação, mas esses são às vezes aspectos que não são possíveis de contornar, mas é preciso mitigá-los de toda forma, tá bom? O urbanista tem que sempre pensar nesses aspectos sem deixá-los ao Deus dará. Então, o que aconteceu com o I-Line? O I-Line foi um debate, um debate que gerou a criação de uma fundação mesmo, de moradores, e eles propuseram esse tipo de intervenção urbana e foi feita então uma requalificação dessa área e passou a ser uma área turística e hoje muito bem frequentada não só pelos nova-iorquinos, mas por todos aqueles que pretendem visitar a cidade de Nova York. E ali você encontra os grandes edifícios bem junto do I-Line, né? É um parque elevado em linha, como diz o nome, né? Linha elevada, um parque em linha elevada. E ali você encontra edifícios como o da Zaha Hadid, do Frank Gehry e vários outros edifícios de grandes arquitetos. E claro que a volta dessa região tudo é muito caro porque é uma área turística. Mas são soluções, são soluções para a gente sempre repensar o urbano, porque acaba dando outro valor, às vezes, à cidade, e são questões que estão ligadas às nossas raízes, origens culturais, que nós precisamos trazer na contemporaneidade um novo sentido sem perder as próprias raízes. Então, nós podemos ter cidades modernas, contemporâneas, mas que ainda preservam a identidade cultural e dos hábitos que a criou. Então, isso é algo muito interessante a se considerar quando nós formos pensar em questões de intervenção urbana. Okay? Então, a intervenção urbana está ligada com essas transformações, com as ações que são feitas no espaço urbano, na cidade,
mas precisam ser acompanhadas de determinadas políticas públicas e de um planejamento urbano democrático e participativo, ok? Então, vamos ficar com essa ideia e com essa visão geral. Essa é apenas uma revisão do que nós já fomos estudando nos últimos dias, tá bom? Vamos ficar por aqui e vamos continuar com nossas aulas lá nos próximos capítulos. Um abraço para vocês.